dando prosseguimento, em todos os nossos medos, tem aquele medo que não tem uma causa real. E provoca uma aflição imensa, porque a gente não sabe de onde ele vem. E esses medos é caracterizada pelas fobias e as crises de pânico. Dentre as fobias, nós podemos destacar aquelas que se caracterizam por medo de espaços abertos, ambientes fechados, medo de estarmos junto de multidões. Agora, em relação à pandemia, o medo de sair de casa, o medo de nos encontrarmos com alguém, o medo de viajar sozinho, de se sentir mal e não obter socorro, e por aí em diante. Nós nos lembramos mais uma vez, lá no Evangelho, a parábola dos talentos. Não vamos falar de tudo aqui, simples de uma forma bem resumida, mas o que ela nos mostra? Que um senhor deu 5 talentos a um trabalhador, 2 a um segundo e 1 talento a um terceiro. O que ganhou 5 talentos, fez o que tinha que fazer, dobrou, entregou 10 talentos ao seu senhor. O que tinha 2, a mesma coisa, dobrou para 4 talentos e entregou estes ao seu senhor. E teve aquele que recebeu apenas 1 talento, e o que diz lá no Evangelho, e é atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E lógico, aquele senhor não gostou do que seu servo lhe deu. Na concepção desse senhor, ele tinha que também dobrar o seu talento. Então são esses medos que existem dentro de nós, que nos apavoram e evita que nós possamos desenvolver as virtudes que nós temos. Que, na verdade, esses talentos são as virtudes que nós possamos desenvolver em nós. Então, se você, com uma pequena coisa que lhe foi dada, você não consegue ser responsável por ela, você não pode adquirir grandes tarefas. Ao contrário daquele que recebeu 5. Ele conseguiu dobrar. Então, quanto mais você tem, mais você terá. E aquele que menos tem, ainda lhe será tirado. Então, em vez de esconder por medo o seu talento na terra, qual é o ideal? Desenvolver isso que você tem. Sem medo, com atitude. Mas falando desses medos, voltamos a perguntar: quem de nós já não sentiu ou ainda sente medo? Medo do escuro, medo dos mortos, de bichos, aranhas, cobras, medo de lugares fechados, medo de perder, medo de lutar, medo de chorar na frente dos outros, medo de perder a quem se ama, medo de empobrecer, medo de não ser amado, medo de dentista, de sentir dor, da violência, de sermos vítimas de crimes, medo das provas escolares, medo de novas oportunidades de trabalho ou de emprego. Então nós vemos então que o medo tem a sua importância. Sem ele, nos colocaríamos em situações que poderiam nos levar à morte. Então o medo, ele é essencial do nosso dia a dia, é essencial dentro da lei da sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo, nós atravessaríamos uma rua sem olhar para os lados. Mas o que o medo e o bom senso nos determina? Que possamos olhar para todos os lados e atravessarmos a rua com segurança. Então, essa é a atitude que nós temos que ter. Você tem o medo de morrer afogado, mas se você não sabe nadar, você vai ser mais precavido. Você não vai entrar no mar por medo de morrer afogado. Então a gente vai ter que ter um pouco mais de bom senso e só fazer aquilo que nos dá segurança. Então o que nós deduzimos? Que o medo é uma reação natural às ameaças, aos perigos. Então o medo é natural. É importante, pois ele nos resguarda. Então, com essa capacidade de nós evitarmos assim atitudes inconsequentes, o medo nos ajuda. Mas esse medo, ele é natural. Ele é o medo da sobrevivência. Então, se nós restringirmos um pouco mais o alcance do entendimento em relação ao medo, nós podemos analisar os chamados medos dos espíritas.
É engraçado, né? Medo dos espíritas, ou os medos decorrentes do contato com as filosofias espíritas. E quais seriam eles? O espírita tem medo? Tem, e é mais comum do que a gente pensa. O espírita ele tem medo da vida, porque ele tem compromissos dentro da lei divina. Ele tem compromisso com seus ensinamentos do Evangelho. Então, ele tem medo de errar. Muitos ainda têm medo da morte. Não propriamente o medo de morrer, mas o medo da responsabilidade de quando chegarmos no plano espiritual, alguém nos perguntar: você fez aquilo que devia ter feito? Ou deixou de fazer o que deveria? Então são os nossos compromissos em relação àquilo que nós planejamos de quando da nossa reencarnação. O espírito tem medo do futuro. Será que eu estou fazendo as coisas certinhas? Será que tudo o que eu faço hoje está dentro do que eu deveria fazer? Ele tem medo dos espíritos, porque ele sabe que os espíritos realmente existem. E tem muitos que não querem se topar com os espíritos no seu dia a dia. Ele só ali, você está numa boa, tranquilamente, e você vê o espírito. Então, ele tem o medo da sua reencarnação. Porque quando ele está fazendo o seu planejamento reencarnatório, em que você vai projetar para aquela reencarnação situações de provas, situações que você vai ter de passar, e tudo isso vem no esquecimento da sua memória perispiritual, e aí você dizia assim: tá aí agora. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir tudo isso que foi planejado? Será que eu conseguirei passar por todas as minhas provas? Então todas essas incertezas, todos esses questionamentos nos daria esse medo. E curiosamente, a gente volta a colocar, são de todos os medos que nós falamos aqui, o mais comum aos espíritas e o que mais intriga realmente é o medo de espíritos, de ver espíritos. Porque uma coisa é você ver espírito de luz, mas não está restrito somente ao espírito de luz. Se você tem evidência, você vai ver tudo. E nós estamos preparados para ver tudo? Quem sabe? Eu, particularmente, não estou. Então, há muitos espíritas que se arrepiam ante a perspectiva de qualquer contato com espíritos, de presenciarem qualquer fenômeno mediúnico. Chegam até mesmo a ter medo de dormir, de ficar sozinhos, de apagar a luz, na iminência de serem surpreendidos por alguém que já está do outro lado. E por que falamos disso? Porque esses tipos de medo é comum e normal. Vamos fazer mais uma pausa, daqui a pouco nós vamos fazer então, deixar de falar somente nesse medo comum e normal, mas outro tipo de medo. Daqui a pouquinho nós retornamos.